Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Glória a Deus, que bênção, irmão, né? Escapei. Por que escapou? Porque eu vou falar primeiro. E quem fala primeiro é melhor, porque diz que o vinho bom vem quando? Vem por último, né? Então, graças a Deus, eu escapei. Pastor Daniel vai chegar por último. Meus irmãos amados, já que estamos de pé, só para vocês descansarem, vamos abrir as Sagradas Escrituras em Isaías, o santo profeta, capítulo 55, e o versículo 8. Glória a Deus. Trago saudações da nossa igreja, da nossa convenção, lá em Alagoas, a vossa co-irmã, que está ali também andando para o céu. E é uma alegria estar aqui e uma responsabilidade grande assumir este altar, este santo púlpito, para trazer uma palavra de Deus para obreiros do Jaez dos irmãos. Mas se vocês orarem, o Senhor me ajudará. Isaías 55, 8. Eu leio e vocês repetem. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Todos dizem amém. Podeis sentar, irmãos amados. Meus irmãos, constitui-se para mim uma alegria, um privilégio de Deus estar aqui neste altar para compartilhar com os irmãos alguma coisa. Para mim não é fácil, porque dos pastores de convenção e de igreja que lideram, eu sou o caçula. Eu sou o caçula. E a gente sente, como disse o pastor Roberto, uma responsabilidade grande. Estão aqui homens canosos, como se diz em espanhol, né? Homens encanecidos, que já têm uma experiência vasta. Está aqui com o pastor Roberto, que está à frente desta igreja há longos anos. Pastor Daniel, que também já faz um tempo. A gente fica como um caranguejo cheio de pernas, né? Mas se vocês orarem, Deus há de ajudar. E com a ajuda de Deus a gente vai longe. Deus ajudando. Pastor Roberto nos enviou um e-mail dizendo o tema desta festa, desta escola bíblica. Tem cuidado de quem, meus irmãos? De ti mesmo e da doutrina. Eu não vou falar sobre o cuidado da doutrina. Com a ajuda de Deus eu vou falar sobre o cuidado de si mesmo. Cuidado de si mesmo. Também em um único aspecto. Os irmãos sabem que o ser humano é cheio de vontades. O ser humano é cheio de sonhos. Não é verdade, irmãos? E ultimamente a inologia evangélica tem tratado muito de sonhos. Deus vai cumprir os seus sonhos. Chegou aqui esses hinos? Chegaram aqui esses hinos? Não é verdade? Deus vai cumprir os seus sonhos. Não é verdade? É uma moda. Não sabe que nós evangélicos temos os modismos, né? Cada época aparece uma moda. Passa depois. E moda, não sabe que moda é coisa passageira. Depois o vento leva. E essa moda do sonho já está diminuindo muito. Mas ainda existe. E a doutrina dessa moda é que Deus tem a obrigação de cumprir nossos sonhos. Deus vai cumprir o seu sonho. Deus vai cumprir o seu sonho. E eu li na Bíblia, na contramão da história, que Deus não é obrigado a cumprir sonho de ninguém.
Ele não é obrigado. Sonhar é problema seu e meu. Agora, cumprir faz parte da soberania de quem, meus amados irmãos? De Deus. Soberania de Deus. Ele mesmo disse aqui pela boca de Isaías: os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Nem sempre os sonhos, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são os nossos. E nós vamos andar na Bíblia, com a ajuda do Senhor, observando que nem sempre Deus é obrigado a fazer o que a gente sonha ou o que a gente quer. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ver o caso de nosso pai Abraão. Deus prometeu a nosso pai Abraão que ele seria pai de uma multidão. Só que a promessa tardou. A promessa tardou. Passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 4. E o que é que aconteceu, irmãos? Passou 5, passou 10. E Abraão disse: esse negócio não vai se cumprir. E eu vou logo criar o meu sonho. Eu vou logo criar o meu projeto. E meus amados irmãos, Abraão não teve filhos. E ele morava na Mesopotâmia. E a Mesopotâmia já tinha códigos de leis. Principalmente o código de Hammurabi. E o código de Hammurabi dizia que foi um legislador mais antigo do mundo, mais antigo do que Moisés. Tenha cuidado quando você for falar, dizer que o primeiro legislador do mundo foi Moisés. Não diga isso. Porque antes de Moisés, houveram muitos legisladores. E, meus irmãos, Hammurabi foi um grande sábio da Babilônia que fez um código. Para a época, um código excelente, apesar das coisas que hoje não cabem mais. E no código de Hammurabi se dizia que se um homem rico não tivesse filhos, ele poderia adotar o servo mais velho de confiança da sua casa. E a herança dele e o nome dele passaria para o servo. Era normal, era comum, era cultural e legal na Mesopotâmia esse costume de, na ausência de filhos, eleger um servo de confiança, principalmente o mais velho. E Abraão, irmãos, vamos para a Bíblia, vamos abrir as Sagradas Escrituras, que só temos a lucrar. Gênesis 15. Depois de 10 anos de espera, Abraão diz: quer saber de uma coisa? Eu vou logo bolar meu plano B. O plano A está pífio, está falho, e eu vou bolar o plano B. Gênesis 15, versículo 2 a 4. Não sei se há trio aqui, ou alguém gosta de ler. Por gentileza, me ajude, quem tem aquele vozeirão bonito. Amém. Meus irmãos amados, Abraão, vamos dizer Abraão mesmo, que é mais conhecido, já tinha projetado que Eliezer seria o seu herdeiro, conforme a lei, conforme o costume.
E os irmãos imaginem como foi que tinha ficado o coração de Eliezer ao saber que iria ser o herdeiro de quem, meus amados irmãos? E a Bíblia diz que Abraão era pobre ou era rico? Rico, capítulo 13 diz que Abraão era rico em gado, em tendas, em ovelhas, em servos, em servas, e tudo que um homem rico podia possuir, Abraão possuía. Agora os irmãos imaginem o coração de Eliezer quando soube que ia ser o herdeiro. Que expectativa! Né? Não sabe que as tendas naquele tempo eram maiores do que muitas casas hoje. A Bíblia diz que Abraão tinha tendas. Cada tenda enorme, cabia famílias inteiras, tendas caras, ovelhas, bois, cabras, camelos, servos, servas, era a riqueza do homem naquela época. E além do mais, ele iria herdar o mais importante, que era o quê? O nome da descendência de quem, meus amados irmãos? De Abraão. Ele seria a continuidade da descendência de Abraão na terra. Os irmãos imaginem a expectativa que gerou no coração de Eliezer. Mas, meus amados irmãos, aí vem Deus, hein? E desmancha o projeto. Deus disse: não, Abraão, o teu herdeiro não será Eliezer. O teu herdeiro será aquele que sair de onde, meus irmãos? Das tuas entranhas. Aí é quando o ateu, ele diz que Deus é um desmancha-prazeres. Eu já ouvi de um professor na faculdade dizer que Deus é um desmancha-prazeres. Tudo que o homem quer, Deus diz não. Não, não, não pode isso, não pode aquilo. O ateu, ele diz isso. Meus amados irmãos, Deus disse não para o sonho de Eliezer. Deus disse não para o projeto que estava para Eliezer. Desmanchou tudo. Nós vamos ver, irmãos, outro caso de alguém que Deus desmanchou o sonho, Deus desmanchou o projeto. Foi um homem chamado Moisés. Moisés, irmãos, foi um homem sofredor. Só quem é pastor é que sabe o sofrimento de Moisés. Tirou o povo do Egito, primeiro enfrentou o faraó, depois conseguiu tirar o povo do Egito, e quando chegou no deserto, enfrentou uma luta pior do que a com o faraó, a luta com o povo. Quantos anos ele passou, irmãos, peregrinando? 40 anos peregrinando. 40 anos sofrendo. 40 anos murmurado, xingado. E qual era o sonho de Moisés? Pelo menos entrar na terra de quem, meus amados irmãos? Canaã. Pelo menos entrar na terra de Canaã. Quando chega na borda da terra, quando chega na beira da terra de Canaã, Deus diz: Moisés, suba o monte Pisga, e você vai olhar para a terra que eu prometi aos filhos de Israel. Aí Moisés ficou alegre. Eita Jeová, glória a Deus. Deixa eu olhar primeiro a terra para poder entrar. Vamos para Deuteronômio 3:25. Deuteronômio 3:25. Outro irmão pode nos ajudar lendo. Ó Jeová, rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Deixa eu ver, Jeová, deixa eu entrar nessa terra. Eu lutei tanto, eu sofri, esse povo me deu trabalho, quase que eu morro do coração. Ó Jeová, deixa eu entrar nessa terra, Jeová. O meu sonho é entrar nessa terra. Agora veja
foi que Jeová fez? 26 e 27 e 28. Bem alto, por gentileza. Para aí, irmão. Glória a Jesus. Deus olhou para Moisés e disse o que, meus amados irmãos? Nem o que? Nem me fale o que, meus amados irmãos? Não fale nem desse negócio, Moisés. Aleluia! Se fosse você que ouvisse esse não de Deus, você, como nós nordestinos dizemos, doidinho para entrar em Canaã, depois de 40 anos de trabalho, depois de 40 anos de sofrimento, depois de 40 anos de luta, e agora houve um não. E diz mais ainda, nem fale nesse negócio. Como é que ficaria seu emocional? Como é que ficaria a sua cabeça se depois de tanto esforço você recebesse um não? Não. E ainda mais, nem insista, nem me fale nesse negócio. O obreiro, irmão, tem que estar preparado para isso. Porque se ele não estiver preparado para isso, ele pode entrar em parafuso. Se ele não estiver preparado para os nãos de Deus, ele pode se decepcionar, ele pode perder a fé. Ele pode criar um problema interior, ele pode criar um trauma, ele pode entrar numa depressão, ele pode perder o equilíbrio, ou fazer uma loucura, ou fazer uma doidice. Porque depois de 40 anos de esforço, depois de 40 anos de luta, depois de 40 anos de sol quente, depois de 40 anos lutando com crente ruim, que aqui não tem, só lá em Israel. Glória a Jesus. Agora recebeu um não. E agora? Hein? Mas Paulo diz, tem cuidado de quem? Tem cuidado das tuas emoções. Tem cuidado do teu equilíbrio espiritual e emocional. Senão tu vais fazer besteira. E disse, mas nem me fale. Hein, irmãos? Já pensou você ouvir um não desse? E ainda dizer, olha, cala a boca, não fale mais nesse assunto. E foi o que aconteceu. Leia agora o versículo 26. E ainda teve mais, irmão. Leia aí bem alto, irmão, com esse vozeirão. Não, o 26, o 26. É o vizinho. Porém o Senhor o que, irmãos? O Senhor o que, irmãos? E outra coisa, Deus ainda ficou com raiva. E Deus ainda ficou com raiva. Ele disse, eu estou com raiva de você. Você conversando essa besteira, eu já estou com raiva. Glória a Jesus. Né? Me lembrei agora de seu Balbino. Seu Balbino era um barbeiro que tinha lá no interior de Alagoas. Ele era da congregação cristã, mas um cara muito bom, educado, atipicamente. E um pastor nosso ia cortar o cabelo com ele. E ele falava assim, só pastor Wilton, por que vocês não usam o véu? Aí o pastor Wilton explicava que a pastor tem uma certa cultura, e explicava que era costume do Oriente, que não foi Paulo quem inventou o véu. Quando o evangelho chegou, o véu já existia, e que aquilo ali era cultural, não era doutrina de Paulo. Paulo apenas recomendou que usasse para não causar escândalo e tal. E quando o pastor Wilton dava a explicação bem dada, ele pegava a tesoura e o pento, olhava para o espelho e dizia, toma, Barbinho, não era que tu queria? Toma, Barbinho, não era que tu queria? Recebeu um não e Deus ainda disse que ficou com raiva dele. Depois de 40 anos de sofrimento, depois de 40 anos lutando. E o versículo número 27, Deus vai e diz mais ainda. Deus vai e diz mais ainda, 27 e 28, por favor, irmão, você mesmo.
Gostei aí da sua voz. Leia o outro. A terra. E ainda tem mais, Moisés. Manda, pois, a Josué e esforça-o e conforta-o, viu? Trate direitinho de Josué. Não é você não, é Josué. E você ainda vai ter que tratar ele direitinho. Você vai ter que esforçá-lo e vai ter que confortá-lo. Ajeite ele, viu? Não é você não, é Josué. E ainda é para você ajeitar Josué. Ainda vai botar a mão na cabeça dele, ainda vai dar conselho a ele. Trate ele direitinho, porque ele é quem vai passar diante deste povo e vai possuir a terra. E nem me fale mais nesse negócio. Fosse você, como era que ficaria seu emocional? Mas rapaz, eu fiz tanto. Toma, Barbino, que era que tu queria. Eu fiz tanto. Trabalhei tanto, me esforcei tanto, e vem agora Jeová e manda eu me calar, e ainda diz que eu tenho que confortar Josué, e ainda diz que eu tenho que fortalecer Josué, mas é muita coisa. Toma, Moisés, o que era que tu querias? Mas Paulo diz, tem que cuidar de ti mesmo. Você tem que ter cuidado. Você tem que saber receber o sim de Deus, e tem que saber receber o que, meus amados irmãos? O não. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria ir para aquela igreja, eu queria aquele cargo, eu queria aquela função, eu lutei, eu me esforcei, mas Jeová hoje olhou para você e disse, nem me fale nesse negócio. E quem vai é Josué, e você ainda é para dar um abraço nele, e você ainda é para dar um cheiro na cabeça dele, e você ainda é para mandar um cartão de felicitação. Glória a Jesus para sempre. Porque Deus horas diz sim, e Deus horas diz não. E não é da sua conta. E fique crente direitinho, viu? E fique crente direitinho. Porque Deus não é obrigado a cumprir os nossos sonhos. Dá para dizer amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ver outro homem que Deus frustrou o sonho dele. Nosso querido irmão Davi. Nosso querido irmão Davi. Davi foi diferente de Saul. Saul não tinha interesse pela arca. No tempo de Saul, durante 40 anos, a arca de Deus ficou fora da sede do reino. Sabe onde era que estava a arca no tempo de Saul? Vamos para o Salmo 132, por gentileza. Salmo 132, versículo de 1 a 5. Onde era? Olhe no tempo de Saul, onde estava a arca. Salmo 132, versículos de 1 a 5. Glória a Deus. Salmo 132, de 1 a 5. Leia o 6 também, irmão, para completar. Obrigado. Onde era que estava a arca quando Davi chegou para ser rei? Onde era, irmãos?
em Efrata, mas não era lá no lugar de honra não. Era onde? No campo do bosque, no meio do mato. E Davi, apaixonado, disse: eu não vou dar sono aos meus olhos, eu não vou dar repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não arranjar um lugar decente para a arca do Todo-Poderoso. E vocês estão lembrados que Davi, primeira coisa que ele fez foi um desfile, uma procissão, não uma procissão de ídolos, procissão no sentido de cortejo. Ele fez uma procissão trazendo o que, irmãos, para Jerusalém? Primeiro ato do seu reinado foi trazer o que, meus irmãos? A arca. E mandou fazer um tabernáculo. Mandou fazer um tabernáculo novo, tirou lá do campo do bosque, tirou a arca do meio do mato. Irmão, Jesus é a nossa arca da aliança. Você não pode deixar Jesus fora do seu ministério. A prioridade do seu ministério tem que ser quem? Cristo. A arca era tipo de quem? Aquela arca? De Cristo, feita de madeira, natureza humana, revestida de ouro, natureza divina, e todo ano coberta de sangue. Fala do sacrifício expiatório de Jesus. A arca tipificava Cristo. Um zelo tremendo pela arca, fez um tabernáculo, colocou, mas achou pouco e sonhou fazer o quê? Foi que Davi sonhou? Construiu o quê? Além do tabernáculo novo, ele sonhou construir o quê, meus amados irmãos? O templo, o templo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para 2 Samuel capítulo 7. O sonho, aleluia. Capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 1 e 2. 2 Samuel. Para um pouquinho e fique com a Bíblia aberta. Davi chamou Natã e disse: eu moro em casa de cedros. Já tinha feito uma casa. Irão, rei de Tiro, já tinha presenteado uma casa para ele no capítulo 5. Uma casa de cedro, uma casa coisa linda. Ele disse: eu moro numa casa de cedro e Deus mora debaixo de cortinas, de tendas. Eu vou fazer uma casa para Jeová. Eu vou fazer um templo fixo, um templo maravilhoso de pedras e de cedros. Aí estava lá um profeta que tomava café na casa de Davi. Um profeta que comia bolo na casa de Davi. Um profeta que comia churrasco com Davi. E esses profetas, irmão, de vez em quando eles dão cada pichotada. Glória a Jesus. Não é verdade, irmãos? Aqui não acontece isso, mas por onde eu ando acontece. Já aconteceu, já vi muito profeta chegar, o pastor trata bem, bota no hotel, bota no hotel de 5 estrelas, dá comida a ele. Aí, irmão, na hora de profetizar, esse homem vai profetizar o quê? Vai fazer como um irmão lá em outro estado, vizinho nosso, chegou na casa do pastor, o pastor tratou ele bem, e ele disse: meu servo, eis que te dou uma casa na capital, te dou um apartamento na beira da praia, te dou um carro zero, meu servo. E o pastor ficou assim olhando. Ele disse: é mole, meu servo, queres mais? Glória a Jesus. Aleluia, Jesus, né? Também, irmão, o pastor botou no hotel 5 estrelas, churrasco de picanha. Aí só pode profetizar coisa boa, né? Glória a Deus. E era doido de profetizar o contrário, para perder a boquinha. Natã, irmão, vivia comendo na casa de Davi. Quando Davi disse que pretendia fazer um templo para o Senhor, Natã imediatamente o que, irmão? Pá, tá, ei, tia, glória. Meu servo, vai, porque o Senhor é contigo. Aí Davi, aleluia, dou por vista quanto aviãozinho Davi não fez. Porque Davi era pentecostal, né, irmão? Dou por vista quanto aviãozinho, rodopiou. Quando Natã foi para casa de noite, foi orar. Felizmente Natã era crente e humilde. Jeová disse: ô Natã, pronto, Jeová, quem foi que mandou você dizer a Davi que ele iria construir o templo?
foi? Não foi o senhor não, Jeová? Eu? Os irmãos já viram que toda doidice que o povo faz, diz que foi Jeová que mandou? Não sei aqui em Pernambuco, mas em outros estados é assim. O cabra faz a maior doidice do mundo, foi Jeová que mandou. Foi Jeová o quê, rapaz? Tenha juízo. Você faz suas besteiras e diz que foi Jeová que mandou. Jeová tem juízo, rapaz. Toda doidice que o povo faz, diz que foi Deus que mandou. Foi Deus que me dirigiu, foi Deus que mandou. Deus disse, eu mesmo não mandei não, Natan. Volte e vá dizer para ele que a casa quem vai edificar é o filho que sair das suas entranhas. E vá logo, viu? Amanhã logo cedo se levante. Agora você enche a barriga de churrasco, rapaz. Davi lhe dá dinheiro, dá um cachê bom e você fica profetizando besteira. Vá com a sua cara lisa e diga a ele que não fui eu não, foi você mesmo. A felicidade de Natan é que Natan era crente. Crente, obreiro crente, quando ele erra, ele tem marcha ré. Um dia desse, como o pastor Roberto disse, não é fácil não, essa função é difícil. Tomamos uma decisão. E eu disse, tá certo, irmão, vamos fazer assim. Faz pouco tempo. Quando foi depois, eu fui orar, e Deus me disse, não é assim não. Esse negócio vai dar errado. Eu voltei, chamei a mesa, disse, meus irmãos, vamos da última forma. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dar ré. Porque triste do carro que não tem marcha ré. Não tenho nenhuma dificuldade. Porque os gregos diziam que o segundo pensamento sempre é mais sóbrio do que o primeiro. Um segundo pensamento sempre é mais sóbrio do que o primeiro. E para mim não tem nenhuma dificuldade. Mas tem obreiro que disse, eu já disse. E não volta atrás. Que eu sou o rei da Pérsia. Glória a Jesus. Cuidado que o rei da Pérsia era um demônio infeliz, irmão, que queria atrapalhar as orações de Daniel. Glória a Deus. Não, senhor, obreiro que é obreiro, ele tem marcha ré também. Ele tem que ter dizer, eu errei, irmão. Não foi acertado aquilo, vamos consertar. Natan era profeta mesmo. É porque todo mundo faz meninice. Faz ou não faz, irmãos amados? Quem foi aqui que nunca fez uma meninice? Hein? Quem foi que não fez? Todos nós fizemos. Natan era crente, deu marcha ré, voltou para Davi e disse, Davi, Deus mandou dizer que não é você, vai ser aquele que sair das suas entranhas. E Davi simplesmente aceitou a vontade de quem, meus amados irmãos? Foi fraco? Aceitou a vontade de quem, meus amados irmãos? E você está disposto a aceitar a vontade de Deus? Você está disposto a aceitar, mesmo que não seja a sua vontade? Mas, irmãos, vamos agora a um caso do Novo Testamento. Eu tenho que terminar porque eu preciso ouvir o pastor Daniel. Meus amados irmãos, vamos para o nosso querido Paulo. Vamos abrir a Bíblia em Atos 16. Atos 16 e 6. Todos abram as escrituras, porque nós só temos a lucrar quando ouvimos e lemos. A Bíblia diz, bem-aventurado quem lê e bem-aventurado aquele que ouve. Então há duas bem-aventuranças para quem ouve e lê ao mesmo tempo. Por favor, Atos 16 e 6. Paulo queria ir para onde, meus irmãos? Levar a palavra? Para onde, meus irmãos? Ásia. Quando estavam arrumando as malas para ir à Ásia, a Bíblia diz, mas o Espírito Santo os impediu
Irmãos amados, pregar o evangelho é mandamento de Deus? É ou não é? Mas o lugar, quem diz é Ele. Às vezes você quer ir para a Ásia. Não sei se no gabinete do pastor Roberto, eu creio que sim, pelos anos que ele tem. Pastor, Jesus me revelou a Ásia. E eu quero ir para a Ásia. Aí o pastor diz, mas não dá. Agora você só dá que ir para a África. Mas eu só vou se for para a Ásia. Meu irmão, você tem que se submeter ao Espírito Santo e à direção de Deus. Você não vai para onde você quer. Você vai para onde Deus quer. Paulo queria ir para onde, irmãos? Vamos ver se vocês estão aprendendo. Para onde? Mas a Bíblia diz que quem foi que impediu? Foi o diabo? Foi o homem? Quem foi que disse não? E você tem que aceitar. Tem obreiro que só vai para onde quer. Eu quero a Ásia, e se o pastor não me der a Ásia, aleluia. Aí Paulo disse, então Espírito Santo, eu vou para outro lugar. Versículo 7, olha para a Escritura Sagrada, que Deus fala pelos ouvidos e pelos olhos. Lê por favor, qualquer irmão que lê forte. Aleluia. Bom, já que não dá certo a Ásia, eu quero ir para onde? Para onde foi que Paulo disse que queria ir? Mais alto. Aí o Espírito Santo disse o quê? Vai não também. Nem vai para a Ásia e nem vai para a Bitínia. Meu irmão, se fosse você, como era que você ficaria? Mas rapaz, eu querendo trabalhar para Jesus, eu querendo fazer a obra, e estão botando o pé em mim, eu estou debaixo do pé do boi, irmão. Pai do Senhor, irmão, como é que você vai? Irmão, eu vou debaixo do pé do boi. Eu quero ir para a Ásia, mas o boi não deixa. Eu quero ir para a Bitínia, mas o boi não deixa. É marcação, irmão, é marcação. É o boi não, irmão. É o Espírito Santo. Quem dá glória para Deus nesta manhã? Quem ainda crê que o Espírito Santo comanda o céu e comanda a terra? Quem ainda acredita, dê um glória a Deus nesta manhã. No dia que o Espírito Santo quiser que você vá para a Ásia, no dia que o Espírito Santo quiser que você vá para a Bitínia, não tem pé do boi que impeça. Jeová quebra a perna do boi e você vai. Agora, enquanto Deus não quiser, você não vai. Porque a Bíblia diz que ele queria ir para a Ásia, o Espírito Santo não deixou. Queria ir para a Bitínia, o Espírito Santo não deixou. Mas, irmão, quando o Espírito Santo não deixa, é porque ele tem algo melhor, é porque ele tem algo mais excelente. Quem acredita nesta palavra, diga amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ver agora. Tem cuidado de quem, irmãos? Não vou falar da doutrina, estou falando só de ti mesmo. Tem cuidado de quem, meus irmãos? Tenha cuidado com você mesmo. Porque nessas horas a gente quer perder as estribeiras. Quer fazer loucura, quer se revoltar, no mínimo ficar amuado. Né? Pastor, amuado. Amuado, é correta a palavra, está no dicionário. Amuado vem de muares. Muares vem de jumento. Quando você, fulano está amuado, é mesmo que dizer, ele está virado no jumento. Glória a Jesus. Se você não tiver cuidado, você vai ficar amuado. Jumento, quando chega na beira do brejo, irmãos, ele fica amuado, né? Murcha. Obreiro que quando o sonho dele não é feito, quando a vontade dele não é feita, ele fica amuado. Fulano vai para a reunião, vou não. Vou passar uns 3 meses sem ir lá. Ele está o quê, irmãos? Aleluia. Porque o sonho dele não foi realizado. Ele queria ir para a Ásia, ele queria ir para a Bitínia, ele queria construir o templo, ele queria ser o herdeiro. Como Deus não concedeu, aí ele fica o quê, irmãos?
Irado no jumento, né? Mas é real, estou dizendo a vocês, não é brincadeira não. Amuado vem de muares. E muares é o nome técnico científico para a classe dos jumentos. Muito bem. Mas tem cuidado de ti mesmo, irmão, para não viver um crente amuado, para não viver um obreiro revoltado, um obreiro irritado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ver como é que crente deve reagir, como é que obreiro deve reagir quando os seus sonhos não são concretizados. Vamos ver o caso de Eliezer. Vamos para Gênesis. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 24. Onde foi que Deus disse que não seria? Onde foi que Deus disse que não seria Eliezer? Onde foi que Deus disse? No capítulo 15. Agora vamos para o 24. Irmão, Eliezer, quando soube que não ia mais ser o herdeiro, Eliezer continuou crente do mesmo jeito que era. 65 anos depois, Isaac nasceu, Isaac cresceu, Isaac chegou a 40 anos de idade sem casar, Sara morreu, e onde era que Eliezer estava? Onde era que Eliezer estava? Na casa de quem? De Abraão. Irmão, tem gente que quando as coisas não saem do jeito que ele quer, ele sai da casa de Abraão. Tem ou não tem, irmãos amados? Tem ou não tem? Se Eliezer fosse como muita gente de hoje, ele tinha feito o quê? Quando Abraão disse, meu filho, Deus disse que não é mais você, eu vou ter que esperar pelo meu filho. O que era que ele teria feito se fosse com muita gente de hoje? Hein? Mas é nada. Eu vou ficar aqui nada, rapaz. Eu vou montar o meu. Montar, né, irmão? Glória a Jesus. Eu vou montar meu ministério. Agora eu fico aqui na casa de Abraão, com a cara para cima. Eu fiz uma pesquisa, irmãos amados. 65 anos depois, encontramos Eliezer na casa de Abraão. E pior não, melhor. Capítulo 24, versículo 2 do Gênesis. Glória ao nome do Senhor. 24 e 2 de Gênesis. Meus irmãos, 65 anos depois, Eliezer continuava na casa de Abraão, e a Bíblia nossa diz, o mais velho da casa. E tinha o que, irmãos? O governo sobre tudo que Abraão... Irmão, essa palavra, o mais velho da casa em hebraico, é um hebraísmo. Em hebraico quer dizer o mais alto e digno da casa. Continuava quem? 65 anos depois, continuava sendo o mais alto e o mais digno. O mais velho aqui não é só velho de idade. A palavra velho aqui em hebraico significa o mais digno da casa de Abraão era Eliezer. 65 anos depois, pastor. Aleluia. Tem gente que, se não for consagrado agora nessa convenção, já vai montar o seu. Não, mas vai ser para o ano. Espero não. Glória a Jesus. Espero não. Dá não para esperar. Quantos anos fazia desde que Deus disse não a Eliezer? Quantos anos, irmãos? Mais alto para vocês grifarem e nunca esquecerem. Quantos anos? E ele tinha ido para onde? Revoltado. Para onde ele tinha ido? Para lugar nenhum. Na casa de Abraão. E era o mais digno da casa de Abraão. Quando Deus disser não para você, mantenha seu caráter. Mantenha sua dignidade. Mantenha como Eliezer, o mais digno da casa de Abraão. Amém? Mas ainda tem mais, irmão. Aí Abraão chamou Eliezer e disse: Eliezer, você vai jurar que vai buscar uma noiva para quem? Para quem? Mas rapaz, se fosse hoje. Mas é nada, eu, além de perder a vaga, ainda ir atrás de uma noiva para esse moleque.
Mas tá, vou não. Mas Eliezer botou a mão debaixo da coxa de Abraão, que é muito mais forte do que botar debaixo da coxa, que não vai dar tempo de entrar nesse detalhe. No hebraísmo é muito mais forte. Botou a mão e jurou de joelhos: meu Senhor, do jeito que o Senhor pediu, vai ser feito, eu juro pelo Todo-Poderoso. E fez uma viagem de 720 quilômetros num Corolla. Hein? Numa SW4. Pastores aqui que moram, me digam 720 quilômetros daqui onde mais ou menos, vocês que andam muito. Hein? Daqui em Petrolina. 720 quilômetros no lombo do camelo, no sol quente, enfrentando ladrões, enfrentando assaltantes, enfrentando animais ferozes, enfrentando tudo. 720 para ir e 720 para 1440 quilômetros. Amém? E quando chegou lá, encontrou com quem? Hein, irmão? Encontrou com quem? Com Rebeca. Mas vamos ver capítulo 24, versículo 11. 24 e 11. Glória a Deus. Leia o 12. Ó Senhor, ó Senhor. Deus, meu Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, dai-me hoje muito conto e faz-me beneficência ao meu Senhor Abraão. Mas, irmão, era homem de ele, irmão? Diga aí, foi que você leu aí? Homem de quê? Irmão, não deixou de orar. Continuou orando do mesmo jeito. Continuou obediente do mesmo jeito. 720 para ir, 720 para voltar. E ainda pedindo a Deus que preparasse uma coisa boa para seu Senhor. E ainda pedindo a Deus que mandasse a bênção para Isaac. Para aquele que lhe ofuscou. Para aquele que tomou o seu lugar. Ele foi procurar uma noiva para aquele que tomou o seu pretenso lugar, que não era dele. Ele pensava que era, mas não era. Abraão pensava que era, mas não era. Era de Isaac. E ele foi para buscar uma noiva e ainda fez o que, irmão? No deserto quente, no chão, dobrou o quê? E ainda fez uma oração pedindo a Deus que desse um bom encontro. Jeová, eu quero uma coisa boa para Isaac. Eu quero uma coisa da melhor. Irmão, só crente salvo é que faz uma coisa dessa, irmão. E esses crentes estão difíceis de achar hoje, tá, irmão? Se fosse hoje, tinha ido murmurando e tinha dito: eu vou levar a mais feia que eu achar. O desaforo. Cabra ruim era eu. Agora esse infeliz. Eu vou procurar uma cega das canelas finas, pescoço de ganso, zanolha de um olho. Mas isso é de gente carnal. É de gente sem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus continua orando. Quem tem o Espírito de Deus continua fazendo o melhor. Quem tem o Espírito de Deus continua sendo o que era. Não muda de caráter. Quem dá glória para Jesus Cristo nesta manhã? Era uma prova que o caráter de Eliezer era equilibrado. Era um homem de vergonha, era um homem de caráter, porque quem tem caráter não muda. Se disser sim, ele é uma pessoa, e se disser não, ele é a mesma pessoa. Se mudar, é porque não era. Se mudar, é porque era fingido. Se mudar, é porque era hipócrita. Glória a Deus nesta manhã e para sempre. Capítulo 24, versículo 66. 24, 66, por favor. Todas as coisas que fizera. Quando ele chegou com a noiva, procurou quem, meus irmãos?
e sentou-se com Isaac e foi bater papo, contando como tinha sido a viagem. Isso fala de amistosidade, de carinho. Porque tem obreiro que o pastor manda ele fazer uma coisa e ele nunca volta para dar o relatório. Não sei aqui. Pastor manda ele dirigir um culto, manda ele fazer uma visita numa congregação. Se o pastor não perguntar a ele como foi, ele não tem a humildade e a dignidade de voltar para dar o relatório. Meu pastor que me criou na doutrina, ele dizia assim: quando eu mandar vocês fazerem uma coisa, não precisa eu perguntar como foi. Você tem que voltar e dar o relatório. Foi assim que eu fui criado. Eu ia dirigir um culto quando era novo crente. Quando voltava, tinha que voltar para entregar a oferta e ainda dizer se Jesus salvou, se Jesus batizou, quem estava lá, quem não estava, quem faltou. E o pastor dizia: fulano não veio. E cicrano não veio. Quem pregou? Hoje em dia tem gente que, se o pastor fizer isso, se ofende. Achei que quer saber de tudo, é? Agora. Mas Eliezer, irmão, quando voltou, sentou com Isaac e prestou todo o relatório. Diga amém? Parece que essa mensagem não está agradando. Eu estou achando é bom porque o pastor não me convida mais e eu escapo. Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Deus, voltou e contou tudo a Isaac. Contou tudo a Isaac, foi assim. E a moça é essa. Quando Isaac viu Rebeca, deu 3 glória a Deus. Quem foi que preparou aquela coisa linda? Mais alto? Deus. Mas através de quem? Se aliás fosse um cabra ruim, como tem hoje em dia. Moisés, pastor, me perdoa, mas eu tenho que entregar o recado todo. Moisés, irmão, quando Deus disse não, Moisés, você não vai mais entrar na terra. Se fosse você, ou se fosse alguns, ficaria zangado com Deus. Também eu não faço mais nada. Eu vou fechar a Bíblia. Eu quero lá saber mais de igreja. Agora assim, a gente trabalha tanto, passa 40 anos no sol quente, passa 40 anos tendo raiva de crente, e o que ganha é não entrar na terra. Quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de fazer como um obreiro numa capital, teve uma raiva tão grande dos crentes fizeram uma raiva, que ele pegou a chave da congregação, chegou no birô do presidente, jogou e disse: tome sua chave, que eu não quero mais saber de bexiga de igreja. Glória a Jesus. Esse estava moado, não estava, irmãos amados? Glória a Deus. Aleluia. Se fosse Moisés, fosse dessa qualidade, não queria fazer mais nada. Era ou não era, irmãos amados? Ele descia do monte, descia mais. Descia não, eu vou ficar aqui, eu quero lá saber nada. Moisés não, irmão. Quem tem cuidado de si mesmo, ele não se zanga, ele não se revolta. Foi o que Moisés fez? Números 27, 15 a 17. Números 27, 15 a 17. Quem diz amém? Moisés, depois que soube que não ia mais entrar na terra, ele foi orar a Deus, para Deus preparar o sucessor, velando pelos dias futuros, para que o rebanho do Senhor não seja como ovelha que não tem. E ele foi orar: Deus dos espíritos de toda a carne, punha um homem sobre essa congregação, que saiba entrar, que saiba sair, um homem prudente, um homem de Deus. Jeová, eu estou indo embora, mas eu estou preocupado com a obra. O Senhor disse que eu não vou entrar na terra, mas eu continuo querendo o bem da igreja. Coloque um homem bom, coloque um homem santo, coloque um homem que conduza essa igreja com segurança. Tem gente que é como o rei Ezequias. Não sabia que tem gente que é como o rei Ezequias? Só se preocupa com o seu tempo. Ezequias, quando ele mostrou os tesouros ao rei de Babilônia, Isaías disse: o que foi que você mostrou? Ele disse: eu mostrei tudo. Foi ou não foi, irmãos amados? Aí Ezequias disse: pois fique sabendo que você mostrou tudo, e dias virão que o exército de Babilônia vai vir e vai carregar tudo para a Babilônia. Aí ele disse: quando será isso? Nos meus dias?
profeta disse, não, vai ser nos dias dos seus filhos, do seu filho. Ele disse, eu que me importa. Não sabia que tem gente que ele só se importa com a era dele. Depois dele a igreja pode se acabar. Depois dele ele não se incomoda. Eu quero lá saber, eu quero saber do meu tempo. Mas homem de Deus, ele se preocupa com o seu tempo. E ele se preocupa em deixar as coisas bem feitas para o futuro. Porque o reino não é dele, o reino é do Senhor. Ele vai morrer, mas o reino continua. O Senhor continua, o evangelho continua e a glória do Senhor continua. Moisés não se revoltou, mas foi orar para Deus preparar um homem para colocar à frente do trabalho. Vamos ver ainda mais. Versículo de número 18 a 23, do mesmo capítulo. Filho de Nun, homem em que há o Espírito, e pessoa e apresento perante Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos dele, e põe sobre ele a sua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E morar perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Uri, perante o Senhor. Conforme o seu dito, sairão, e conforme o seu dito, entrarão, e ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eliezer, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamento, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Diz a Bíblia, irmão, que Moisés, primeiro ele orou, não foi? Ele orou. Deus, põe um homem diante desta congregação. Foi assim ou não foi? Aí Deus disse, vai ser quem? Deus já tinha dito a ele, que seria quem? Josué. Aí ele disse, olha Moisés, Deus disse, Moisés, tire a sua glória e coloque sobre quem? Josué. Não era a glória de Deus, era a glória de Moisés. Quer dizer, o peso de Moisés, vá transferindo para ele. O peso, a sua glória, a sua honra, a sua dignidade, vá transferindo para Josué, vá dando responsabilidade a Josué, vá mandando Josué lhe representar, vá dando poderes, a sua glória, Moisés, coloque sobre Josué. E Moisés humildemente foi pegando a sua glória paulatinamente e colocando sobre quem? Sobre quem? A sua responsabilidade, o seu peso, o seu respeito. Foi apresentando Josué à congregação e foi colocando Josué, até que o dia chamou Eliezer, mandou Eliezer ungir Josué, colocar a mão sobre Josué, e oraram, glória a Deus, e ele pegou a sua glória e colocou sobre quem, meus irmãos? Josué. Irmão, só faz isso quem é crente. Deus disse a ele que ele não ia entrar na terra, ele não revoltou-se, ele não zangou-se, Deus disse, passe sua glória para quem? Para Josué. E ele passou a glória dele, não foi a glória de Deus, foi a glória dele. A palavra glória, kebar, em hebraico quer dizer peso, seu peso. Kebar ou keber quer dizer seu peso. Passe seu peso para quem? Josué, porque é ele que vai conduzir o povo. Aleluia! Aleluia! E Moisés fez? Fez ou não fez? Zangou-se? Revoltou-se? Xingou? Mas passou a sua glória para aquele a quem Deus havia mandado. Capítulo 32, versículo 1 e 2 de Deuteronômio. Vamos para Deuteronômio. O pastor, irmãos, disse que eu continuasse, que ele vai entregar a tarde todinha para o pastor Daniel. Glória a Deus. E eu dou glória a Deus, porque pelo menos de tarde eu escapo e venho escutar o pastor Daniel, que eu gosto de ouvir o pastor Daniel. Glória a Deus. Não, eu cheguei em Campina Grande, irmão, e ele estava lá dizendo umas coisas, e eu já disse a ele que as mesmas coisas que ele disse lá, ele vai ter que dizer em Maceió. Ele já está sabendo disso. O negócio foi tão bom que eu quero ouvir lá de novo.
32 e o versículo 1 e 2. Não, leia o título, por favor. O título vai dizer assim: Último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céu, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, vestido meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, muito bem, como gotas de água sobre a relva. Amém. Como é o nome dessa página? O título é epígrafe. Como é, irmãos? Ô irmão, a Bíblia diz: quem está triste? Não, quem está triste? E quem está alegre? Só canta quem está o quê, irmãos? E Moisés, perto de morrer, o que foi que ele fez? Aqui diz que ele fez o quê, irmão? Cantou. Isso aqui é um hino. Isso aqui, essa palavra que Moisés deu, foi cantada. Irmão, Moisés, Deus disse que ele não iria entrar na terra. Ele continuou crente. Ele transferiu a glória dele para Josué. E agora, perto de morrer, ele largou o pau, como nós nordestinos dizemos. A quê, meus irmãos? Cantar. Quando Deus disser não para você, você vai cantar ou vai ficar muado? Irmão, pastor fulano não canta mais, já notou? Quando vai cantar os hinos da harpa, ele fica calado. Não canta mais, perdeu a alegria. Por quê? Porque Deus disse não para os projetos dele. Deus disse não aos sonhos dele. E ele decidia para cá, ele não cantou mais. Não cantou mais. Moisés, perto de morrer, quando Deus disse não, ele continuou o quê, meus amados irmãos? Cantando. Fez um hino, ele compôs um hino. Morreu alegre, morreu sorridente, morreu dando glória a Deus, morreu sem revolta. Cantando. Versículo 2, por favor, repita o que foi que ele fez mais. Versículo 2. Do mesmo capítulo 32, Deuteronômio. Como a chuva, vestido o meu dito como o orvalho. Goteja a minha doutrina, como o que, meus irmãos? E o meu dito, como o que, meus irmãos? E como o que mais? Chuvisco sobre a erva, como gotas de água. Pastor Oswaldo, o que quer dizer isso? Ele continua, primeiro, ele continuou doutrinando. Ele continuou ensinando a palavra de quem, meus irmãos? De Deus. Ele continuou ensinando. Ele continuou doutrinando. E como era a doutrina dele? Como era a doutrina de Moisés? Ele, mesmo que Deus disse a ele não, mesmo que Deus frustrou o seu sonho, a Bíblia diz que ele disse: goteje a minha doutrina, como o que, meus amados irmãos? Como o que? Como chuva, e destile o meu dito, como o que, meus amados irmãos? Como é que o orvalho cai? Como é que o orvalho cai do céu? Como é que ele cai? Só fala sereno, só fala suave quem está em paz. Quando o obreiro não está em paz, como é a doutrina dele quando ele não está em paz? Como é a doutrina dele quando ele não está em paz? Lá na minha terra, teve um obreiro, pastor foi pregar numa igreja, marcaram a ceia, e o pastor foi pregar. Só que o pastor errou, e em vez de ir no dia da ceia, foi no dia do administrativo. Lá chama-se culto administrativo, aquele culto de disciplina, de reconciliação, não sei como é que se chama aqui. É também, né? Aí o pastor errou, chegou lá, era culto administrativo. Aí quando ele entrou, eita irmão, o pastor da igreja estava nervoso, disse: irmão, hoje é o culto administrativo, mas fez bem vir. Você errou o dia, mas venha, e eu vou dar o microfone a você, que hoje aqui é o dia de despenar sem água quente. Glória a Jesus Cristo. O dia de despenar, na realidade não é despenar, é depenar, né? Mas ele na linguagem de despenar, irmão, será que aqui em Pernambuco tem obreiro assim, irmão? Que despena sem água quente, glória a Jesus. Já pensou uma pobre de uma galinha sendo arrancada as penas sem água quente? Quando o obreiro está revoltado, ele faz isso. Né? Quando os seus sonhos são frustrados, quem paga? Quem é que paga? Quando os seus sonhos são frustrados, quem é que paga?
A igreja, irmão. Ele vem como trovoada. A doutrina dele é como trovoada. Acaba com tudo, arranca telhado. Derruba a casa. É ou não é, irmãos amados? Misericórdia, meu Deus. Um sai com a perna quebrada, do outro com o nariz arrancado, do outro mavu. Glória a Jesus. O que foi isso? Foi o pastor. Porque ele está nervoso, ele está revoltado. E quem paga é a igreja. Os crentes, irmão, o crente vem para a igreja ouvir a palavra de Deus. Eles passam o dia todinho na cana. Eles passam o dia todinho na roça. Eles passam o dia no comércio. Eles passam o dia na rua vendendo laranja, vendendo frutas. Eles passam o dia mulher lavando roupa. Eles passam o dia cuidando de criança. Eles passam o dia na repartição pública tendo contrariedade. E eles vêm de noite para a igreja. Não é para ser depenados. Eles vêm para receber chuva de orvalho. Eles não têm nada a ver se Deus disse não para você. Nada a ver. Não. Você tem que chegar no púlpito como orvalho. E crente falando língua, e crente chorando, e crente profetizando, e crente dando glória a Deus. E quando termina o culto, eles vão para casa voando nas asas do Espírito Santo. Os crentes têm nada a ver se Deus disse não para você. Tem obreiro, irmão, e outros irmãos que às vezes Deus disse não através do pastor presidente, e ele vai descarregar na igreja o que aconteceu na reunião. Não sei aqui, mas em outros estados acontece isso. O camarada tem revoltas, tem traumas, aí chega na igreja lá que a igreja não tem nada a ver. Ele pega o veneno dele e destila na igreja. Olha, irmão, o homem lá é assim, irmão, o homem. Vocês precisavam estar lá na reunião, irmão. Aí, o veneno da cobra. A roça, como é que fica? Uma roça cheia de veneno. A lavoura, como é que fica? Morre. Acaba com a igreja. Moisés não. Moisés, Deus disse não para ele. Mas quando ele chegou no culto, a doutrina dele era como chuvisco. Era como orvalho. Quem pode dar glória a Deus por isso, irmão? Tem cuidado de mesmo. Aleluia! Glória a Deus nesta noite e para sempre, ou nesta manhã e para sempre. Vamos ver, irmãos amados, Deuteronômio 33:1. Deuteronômio 33:1. Tem uma revelação de Deus aí sobre Moisés ainda. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Para aí, aleluia! Quando ele estava perto de morrer, ele juntou as 12 tribos. E o que foi que ele fez, irmão, com as 12 tribos, com os filhos de Israel? Mais alto, o que foi que ele fez? Irmão, é pouca gente que recebe um não e continua abençoando. Geralmente quem recebe um não, faz o quê? A partir dali passa o quê? Amaldiçoar. Isso é uma raça. Uma vez um irmão pregando com raiva numa igreja, disse, raça do oi pelado. Quando terminou o culto, eu cheguei para ele, irmão, o que é raça do oi pelado? Ele disse, cobra. Porque cobra não tem sobrancelha nem pestana. Valei-me nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Moisés não chamou ninguém de raça do oi pelado. Moisés abençoou as 12 tribos de Israel. Quando Deus disser não para seus sonhos, quando Deus disser não para você, você tem que continuar abençoando. Sua boca tem que ser bênção. Nada de veneno, nada de ira, nada de raiz de quê, meus amados irmãos? A Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam o que, irmãos?
contaminados. Quando a pessoa tem raiz de amargura, ele sempre transfere a sua amargura para contaminar os outros. Tem deles, irmão, que sai de casa, faz uma viagem de 200 quilômetros só para contaminar o companheiro. Sai 200 quilômetros, gastando gasolina do jeito que gasolina está caro. Pois sai. Ô fulano, tu está em casa? Espera aí que eu tenho um negócio para te contar. Capaz de morrer na estrada, meu Jesus. Para envenenar, para amaldiçoar, para rogar praga. Mas Moisés, irmão, Deus disse não. E disse, mas nem me fale. Nem me fale. E a Bíblia diz que Deus ficou na hora com o quê? De Moisés? Indignado com Moisés, ainda ficou com raiva. Deus ficou com a cara feia. Deus disse não e Deus disse que não falasse mais. E Moisés não ficou revoltado. Morreu, antes de morrer passou sua glória para Josué. Antes de morrer cantou um hino. E antes de morrer abençoou, profetizou para as 12 tribos de Israel. Por isso que quando terminou, quando ele morreu, aí o escritor que fez a compilação do livro, o escritor que fez o epílogo, o escritor disse, nunca em Israel se levantou um profeta como quem? Moisés. Não foi tanto pelos milagres, foi pelo comportamento. Você pode fazer grandes milagres. Você pode profetizar, você pode ser grande pregador, você pode curar, você pode encher a igreja, mas se você não tiver o caráter de Moisés, não valeu de nada. Ai, irmão, aqui no ministério de Abraão e Lima, quem mais enche a igreja sou eu. Mas isso não pesa, porque Jesus disse que naquele dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitas, em teu nome expulsamos demônio. E Jesus vai dizer o quê? Mentira, você não profetizou não. Mentira, você não curou não. Jesus não vai dizer que era mentira, era verdade mesmo. O cara profetizava, o cara expulsava demônio, o cara enchia a igreja, mas Jesus vai dizer, não vos conheço. Apartai-vos de mim vós, praticais o quê, irmão? Jesus não está preocupado se você encheu a igreja. Jesus não está preocupado se você curou. Jesus não está preocupado se você construiu. Jesus está preocupado é com o seu caráter. Aleluia. Aí quando é no fim, o escritor sagrado disse, nunca se levantou um homem como quem, meus irmãos? Como quem, meus irmãos? Por causa do caráter. Deus está mais preocupado com o caráter do que com o carisma. Deus está mais preocupado com o caráter do que com o carisma. Glória a Deus. Então, irmão, Moisés morreu profetizando. Venha cá, Judá. Aí entregou uma profecia para Judá. Judá, de você vai vir o legislador. Aleluia. E saiu profetizando para um, profetizando para outro, profetizando para outro. Morreu profetizando, morreu alegre, morreu cantando, morreu ensinando, morreu transferindo a sua glória para Josué. Por isso que a Bíblia diz que nunca se levantou em Israel um homem, um profeta como quem, meus amados irmãos? Moisés. Vamos ver Davi. Como é que nós devemos nos comportar quando Deus diz não para nós? Vamos ver Davi. Deus disse a ele não. Ele desejava construir o quê, meus amados irmãos? Desejava construir o quê, irmãos? O templo. Mas Deus disse não. E o que foi que aconteceu, irmãos? 2 Samuel 8:1. Vamos para a Bíblia Sagrada para sermos mais bem-aventurados do que o que somos. 2 Samuel 8, ou melhor, 8:1, por favor. Meus irmãos, capítulo 7, Deus disse não. Foi ou não foi? Capítulo 7, Deus disse, você não vai construir o templo. Capítulo 8, Davi está amuado e diz, eu não vou mais guerrear. Também eu não guerreio mais. Já que eu não vou construir o templo, eu não vou fazer mais nada. Foi assim que Davi fez? Sim ou não? Depois que Davi recebeu o não de Deus, depois que o sonho de Davi foi frustrado, a Bíblia diz que ele disse, agora é que eu vou trabalhar, agora é que eu vou guerrear, agora é que eu vou conquistar a terra, agora é que eu vou trabalhar para Deus, agora é que eu vou expandir o reino de Israel, agora, se eu era soldado, agora é que eu vou ser mais soldado ainda. Capítulo 8, versículo 1, pastor, nós vemos Davi guerreando. Capítulo 9, versículo 1.
Vamos ver. Depois que Deus disse não. Ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jonatas. E disse Davi: ainda alguém que ficasse na casa de Saul para que ele faça o quê? Para que ele faça o quê? Bem, irmãos, olha para cá, por favor. Davi, depois que recebeu o não de Deus, ficou melhor do que o que era. Amanheceu o dia, e ele disse: meu Deus, eu estou com uma vontade tão grande de fazer o bem. Um negócio assim, mandando fazer o bem. Com quem, meu Deus? Com a casa de Saul. Rapaz, Saul me perseguiu tanto. Saul quase me mata. Por causa dele eu passei fome. Pedi até esmola. Você está lembrado que Davi pediu esmola por causa de Saul? Pediu esmola a quem? Vocês conhecem Bíblia? A Nabal, irmão. Ele diz: fui moço e agora nunca fui velho. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o quê? O pão. Mas ele mendigou. Um dia mandou pedir comida a Nabal, e Nabal mandou uma resposta má para ele, chamando ele de vagabundo. Em outras palavras. Por causa de quem ele passou fome e teve que passar por essa humilhação? Por causa de Saul. Por causa de Saul, ele teve que morar em currais. Estão lembrados que tinha hora que ele estava nos currais? Por causa de Saul, teve horas que ele teve que morar em caverna, escondido, sem ninguém nem saber, junto com os morcegos, e as cobras, e as catengas, e as caranguejeiras. Não, só o que tem em caverna. Na caverna de Adulão. Por causa de Saul, ele andou rasgado. Por causa de Saul, ele morou em deserto. Por causa de Saul, ele não tinha direito a casa. Mas quando ele recebeu o não de Deus, ele disse: eu vou fazer o bem a alguém da casa de Saul. Ele ficou melhor ou pior? Mais alto, eu gosto do feedback da igreja. Ele ficou melhor ou pior? E você, quando recebeu o não de Deus? Como é que você vai ficar? Irmão, eu já fui bom, mas a partir de agora eu vou virar ruim. Você já ouviu alguém dizer isso? Já ouviram alguém dizer? Aqui em Pernambuco tem gente que diz isso? Eu pensei que era só lá em Alagoas. Mas agora eu vou virar ruim. Eu já ajudei, eu já dei as coisas do povo, foi que eu ganhei. Quer saber de uma coisa? Agora eu vou ficar ruim. Vou agora, quando eu ver um morrendo, como é que eles dizem? Essas pessoas revoltadas, como é que elas dizem? Eu vou acabar, matar. Porque eu recebi um não, eu queria uma coisa, não veio, eu sonhei uma coisa, não veio, eu fui injustiçado e agora eu vou virar ruim. Vai virar não, irmão, já era. Já era. Ninguém vira ruim. Já era, já foi. Ele agora vai botar as unhas de fora que estavam escondidas. Ninguém vira ruim. Já é ruim. Glória a Deus. Aleluia. Mas Davi amanheceu o dia com vontade de fazer o quê, meus amados irmãos? O bem. A casa de quem? Da pessoa que mais lhe perseguiu. Jogou ele na cova, jogou no deserto, jogou na caverna, sem direito a casa, sem direito a comida, sem direito à dignidade, sem direito à roupa, escondido, como um cão, como um proscrito. Mas ele disse: eu estou com vontade de fazer o bem. Depois que recebeu o não. O não foi no capítulo 7. Capítulo 8, guerreando. Capítulo 9, vontade de fazer o que, meus irmãos? Tem cuidado de quem? De ti mesmo, rapaz. Cuidado com o não de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas tem mais. 1 Crônicas 29, de 2 a 4. Vamos para 1 Crônicas 29, de 2 a 4. Glória a Deus. Minhas forças já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de
particular que tenho demais e dou para a casa do meu Deus. Afora, tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Se eu fosse você, eu daria um amém. Isso aqui foi depois que Deus disse o que a ele? Deus disse não. Você não vai construir o templo. Ele disse, pois agora que eu vou contribuir. Agora que eu vou fazer doação. Eu não vou construir, mas vou ajudar a construir. Deus não me autorizou a fazer, Deus me negou esse privilégio, Deus me negou esse direito, mas agora eu vou dar madeira, eu vou dar prata, eu vou dar 7 toneladas de prata, eu vou dar da minha própria vontade 3.000 talentos do ouro de Ofir, que era o ouro melhor do universo. Eu vou dar pedra de mármore, eu vou dar dinheiro, eu não vou construir, mas eu vou colaborar, porque se Deus fizer a minha vontade, eu sou crente, e se Deus não fizer a minha vontade, eu sou mais crente do que o que eu era. Não construiu o templo, mas deixou ouro, deixou prata, deixou pedra de mármore, deixou madeira, deixou tudo para o seu sucessor. Um homem desse era crente? Sim ou não? Sim ou não? Era, irmão. Tem gente que quando sai do campo, nosso pastor de saudosa memória, que pregou muitas vezes aqui neste altar, ele contava para a gente que um irmão, naquele tempo antigo da pobreza, um pastor era tão ruim, que fez um fogão de barro. Lá detrás da igreja, lá no fundo, fez um fogão de barro para cozinhar lá nas festas. Quando foi sair, o caminhão já estava com a mudança. Ele disse, eita, esqueci de desmanchar o fogão de barro para não deixar para o outro. Pois o infeliz, irmão, desmanchou o fogão para não deixar para o outro. Aleluia. Davi era assim, irmão? Davi era assim? Era assim, Davi? Sim ou não? Deixou o quê? Desmanchou o que tinha, as coisas, ou deixou material em abundância? Ouro de Ofir. Se eu não vou fazer, mas eu tenho prazer que a obra de Deus seja feita ou comigo ou com outro. Isso chama-se altruísmo. Já ouviram falar de altruísmo? Essa palavra altruísmo, ela é um neologismo, apesar dela já ter mais de 100 anos, mas é um neologismo. Quem criou essa palavra foi Auguste Comte, o francês, pai do positivismo. Foi ele quem criou esta palavra altruísmo, que é o contrário de egoísmo, é o antônimo de egoísmo. Egoísmo é aquele que só pensa em si. E altruísmo vem de alter, no latim, que quer dizer aquele que pensa no outro. É o contrário de ego. Alter é o contrário de ego. Ego, eu. Alter, o outro. Quem pode dizer glória a Deus nesta hora? Davi preparou material para o outro. Mas agora vamos já encerrar, irmão, porque eu sei que a tripa maior está engolindo a menor. Aleluia. Ou a menor engolindo a maior, depende, né, irmãos? Glória a Deus. Diz que uma criança, eu estava lendo ontem um livro, eu fiz uma viagem a outro país essa semana e comprei um livro na língua deles e vim lendo pelo avião. Aí disse que o pastor tinha o costume de chamar o povo para, quem quer uma bênção, venha e me diga a bênção. Aí os crentes subiam no altar, lá na Europa, e passavam e contavam, o pastor quer essa bênção, dobra o joelho. E o outro pastor quer essa bênção. Aí veio a filhinha do pastor. Aí o pastor ficou admirado com a filhinha, subiu no púlpito, aí o pai baixou. Você quer oração, filhinha? Elas querem, conta o seu problema. Aí ele baixou o ouvido, ela disse, pai, eu quero que o senhor termine logo o culto para a gente comer pizza. Eu acho que tem gente dizendo, se eu fizesse essa oração aqui, pastor, vinha gente aqui dizer, pastor, termine logo para a gente almoçar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora, irmãos, ver, né? Vamos agora ver Paulo. Ele queria ir para onde? Para nós encerrarmos. Ele queria ir para onde? Para onde Paulo queria ir? Mais alto. Deus disse sim ou não?
Depois ele disse: eu vou para onde? Para Bitínia. O Espírito Santo disse o quê? Não. Se fosse você, eu quero ir para campo tal. Não. Eu quero ir para campo tal. Não. Se fosse você, se zangaria e ficaria amuado. Vocês nunca mais vão esquecer, não é? Glória a Jesus. Na igreja de vocês tem alguém amuado, irmão? Tem? Tem? Glória a Deus. Aleluia. Agora eu vou perguntar ao pastor Roberto: e no ministério tem alguém amuado? Ele ficou calado. Glória a Deus para sempre. Aleluia. Perdão, pastor, a minha ousadia. Mas o senhor é meu pai. Glória a Deus. Amém. Eu termino já. Não venham pedir oração aqui não, por favor, que eu já vou terminar. Meus amados irmãos, resultado. Deus disse: não, Paulo, você não vai para a Ásia. Deus disse: você não vai para Bitínia. Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Com este de Paulo nós estaremos encerrando. Como deve ser o comportamento do homem de Deus quando Deus diz não. 16 e 10. Vamos ver o 9, perdão, vamos ver o 9. Houve um equívoco. Vamos ler o 9. Lê o 9. Uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: vá da Macedônia e ajude-nos. Aleluia. Primeiro ele queria ir para onde, igreja? O sonho dele era ir para onde? Deus disse o quê? Depois o sonho dele era ir para onde? Deus disse o quê? Aí Paulo revoltou-se, não foi? Pois quer saber de uma coisa? Eu não vou mais pregar evangelho não. Aí agora, para todo canto que a gente quer ir, não. Eu já não aguento mais tanto não. Quer saber de uma coisa? Eu vou pegar a Bíblia, vou encostar. Eu agora não vou mais orar. Eu agora vou ficar zangado. Eu vou voltar a fazer tendas. É a minha profissão, eu sou profissional, eu não morro de fome. Agora sim. Não, ele foi orar. Ele foi orar. E quando ele estava orando, não foi dormindo, não foi sonho, foi o quê? O texto sagrado diz que foi o quê, igreja? Visão. Só tem visão quem está acordado. Ele foi orar e na hora da oração, o rolo desceu do céu. E ele viu um varão com as vestes da região da Macedônia, que era diferente da Ásia e da Bitínia. A Ásia e a Bitínia ficava para o Oriente e a Macedônia ficava para o Ocidente. Ásia e Bitínia ficava para o lado oriental e Macedônia, Europa. Aí vai aparecer um varão da Macedônia e disse: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Rei da glória é Jesus nesta manhã. Oh, aleluia. Tu queres ir para Bitínia, tu queres ir para a Ásia, mas tu não tens querer. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia, alamanara sudecanta, glória a Deus. Triste do obreiro que tem querer. Feliz do obreiro que ele diz: Deus, eu vou para onde o Senhor mandar. Porque para onde ele for, ou para a Ásia, ou para a Bitínia, ou para a Macedônia, a bênção de Deus, hein? Vai com ele ou não vai? Está aqui pastor de São Paulo, pastor Evandro, eu não sei se ele já ouviu, ele deve ter ouvido. Me contaram que no tempo do pastor Cícero Canuto de Lima tinha um pastor no interior do estado que era muito espiritual, nos anos 50, 40, muito espiritual. E diz que na igreja, naquele tempo, os irmãos sabem que as nossas igrejas eram mais espirituais. Dons abundantes, manifestações de Deus. E diz que Jesus batizava muito com o Espírito Santo no ministério daquele pastor. E se ouvia uma banda, se na hora que o fogo pegava na igreja, a igreja não tinha banda, mas se ouvia o som de uma banda no céu. E os crentes diziam: a nossa igreja é tão espiritual que até os anjos vêm tocar. Só que o pastor Cícero Canuto de Lima tirou aquele pastor para outra cidade.
Sabe o que aconteceu? Nunca mais a banda tocou naquela igreja. Sabe onde a banda foi tocar? Na cidade para onde ele foi. A banda não era da igreja. A banda era do pastor. E Deus manda te dizer que para onde te mandarem ir, a banda de Deus, ela vai acompanhar o teu ministério. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus nesta manhã e para sempre. Paulo passa para onde, irmãos? Para onde, irmãos? Versículo 10. Versículo 10, por favor, olhemos para as Sagradas Escrituras. Versículo 10. Então, nos procuramos partir para a Macedônia, concluindo o que o Senhor nos chamava, para lhe anunciar o Evangelho. Depois dessa visão, procuramos o que, irmãos? Partir para onde? Concluindo que o quê? Que o Senhor o quê? Nos chamava. Para o que, irmãos? Anunciar o Evangelho. Vou dizer agora duas coisas para encerrar. Primeiro, por que Paulo não foi para a Bitínia e por que Paulo não foi para a Ásia naquele tempo? Por que ele não foi? Porque o Espírito Santo impediu. Por favor, prestem atenção, porque eu vou fechar a mensagem com a ajuda de Deus. Porque Deus não permitiu que ele fosse para a Ásia e nem para a Bitínia. Sabe onde é que nós vamos descobrir porque foi que Deus não deixou ele ir? Porque era outra pessoa que estava escalada por Deus para ir para a Ásia e para ir para a Bitínia. Você sabe quem foi que estava trabalhando lá e ele nem sabia? Porque naquele tempo não havia telefone, naquele tempo não havia e-mail, naquele tempo não havia WhatsApp, naquele tempo não havia nada. As pessoas passavam 5, 6, 8 anos sem notícia uma da outra. Sabe quem estava lá? Quem Deus tinha mandado para lá? Vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 1 e versículo 1. Só lá é que nós vamos entender porque o Espírito Santo não deixou Pedro, ou melhor, Paulo ir para lá. Apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Quem era que estava trabalhando naquela região? Quem era? Mais alto, quem era? Mais alto, quem era? Então deixe Pedro ir, rapaz. A missão é de Pedro. Se você não foi para a Bitínia, se você não foi para a Ásia, é porque o mistério de Deus era com Pedro e não com você. O mistério de Deus com você é na Macedônia. Aceite. Aceite. Quer que você quer tomando a vaga de Pedro, rapaz? O negócio de Deus na Macedônia, na Bitínia e na Ásia é com quem? Com quem? Pedro. Segundo a tradição, naquela época, Pedro era quem estava trabalhando. E o que era que Paulo ia fazer lá, se Pedro já estava lá? O que era que Paulo ia fazer lá? Nada. Aí a Bíblia diz que ele foi para onde? O Espírito Santo mandou ele para onde, igreja? Deixa eu dizer para encerrar. Sabe por que é que hoje está havendo escola bíblica aqui em Abreu Lima? Você sabe por que é que hoje está havendo a escola bíblica aqui hoje? Porque é que tem crente aqui espalhado por todos os lugares. Porque Paulo não foi para a Ásia e nem para a Bitínia. Ele veio para onde, irmão? Macedônia, do lado de cá. Da Macedônia, o evangelho se espalhou pela Europa. Da Europa, veio para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos, veio para Belém do Pará. E de Belém do Pará, veio para Recife. E de Recife, veio para Abreu Lima. E hoje nós estamos aqui dando glória ao nome de Jesus Cristo e aprendendo a sua palavra. Se Paulo não vem para Macedônia, o evangelho ia ser uma seita oriental como as outras. O evangelho não é uma seita oriental, o evangelho é um evangelho universal, mundial. Por quê? Porque em vez de Paulo, de todo mundo, se concentrar no Oriente, o Espírito Santo disse não.
Pedro fica no Oriente. Paulo, tu vai para o Ocidente, tu vai para a Macedônia, porque da Macedônia eu vou mandar para a Europa toda, da Macedônia eu vou mandar para a Suécia, da Macedônia eu vou mandar para os Estados Unidos, e da Macedônia eu vou mandar para o Brasil, para Abreu e Lima. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem dá glória a Deus, igreja? Quem dá glória a Deus? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas para encerrar, vamos voltar para Atos 16 e 11. Atos 16 e 11. Glória a Deus nas alturas, Atos 16 e 11. Para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Por favor, volte ao versículo 11. Até a palavra que eu vou parar, por gentileza. Fomos correndo em caminho direito. Para aí um pouquinho. Fomos o quê? Mas nós fomos o quê? Mas nós fomos o quê? Irmão, Paulo não ficou amuado quando Deus disse não para a Bitínia, não para a Ásia, corra para a Macedônia. A Bíblia diz que ele saiu o quê, igreja? Só corre quem está alegre, só corre quem está animado, só corre quem está feliz. Ele saiu correndo. E glória a Deus por aquela carreira de Paulo. Glória a Deus por aquela carreira de Paulo para a Macedônia. É por isso que hoje eu sou crente, batizado com o Espírito Santo. Por isso que eu sou pastor. Por isso que você é pastor. Porque Paulo correu em direção à Macedônia. Quando chegou lá, irmão, o que foi que faltou para Paulo? Ei, irmãos, quando chega lá que vai pregar na Macedônia, irmãos, ou como é bom obedecer a Deus, aleluia. Versículo número 14, glória a Deus, só para encerrar, versículo 14. Certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiátira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Como é bom estar na vontade de Deus. Era uma mulher rica ou pobre? Rica ou pobre? Rica, purpureira. Fazia roupa para reis. Fazia roupa para César. Aleluia. Só quem vestia púrpura eram os reis, era o Senado romano. Ela tinha uma fábrica de roupa para César. E ela disse: vocês vão ficar hospedados na minha casa. Lá tem a melhor comida. Lá ninguém passa mal. E a Bíblia diz que ela constrangeu Paulo. Não, irmã, não. Vocês vão para minha casa. E depois, qual foi a igreja mais generosa? Qual foi a igreja que mais ajudou Paulo até ele morrer? Qual foi? Quando ele estava passando fome nos outros lugares, quem era que mandava dinheiro para ele? Quem era que mandava comida? Quem era? Oh, aleluia. Glória, aleluia, Deus. 2 Coríntios capítulo 8, irmãos, vai fluindo, vai lembrando. Não está no script, mas o Espírito Santo lembra. 2 Coríntios 8, glória a Deus. E o versículo 11, a igreja de Corinto era ruim. A igreja de Corinto não ajudava Paulo. A igreja de Corinto nunca fez nada por Paulo. Mas 2 Coríntios 11 e o versículo de número 8, glória a Deus. 11:8. Leia o irmão para encerrarmos.
salário. Prossiga. Enquanto estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Por quê? Porque os meus irmãos que vieram Que vieram. da Macedônia supriram a minha necessidade. Para aí. A partir daquele dia, quando Paulo estava com necessidade, quando Paulo estava passando necessidade, qual era a igreja que socorria ele? Qual era a igreja que mandava socorro para ele? Era da Bitínia? Era da Ásia? Qual era a igreja mais amorosa? Qual foi a igreja que cuidou de Paulo até morrer? Qual foi a igreja? Macedônia. Com permissão, pastor, vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Tem cuidado de ti mesmo. Aleluia. Tem cuidado de ti mesmo. Tira essa revolta do coração, tira essa tristeza, sai correndo. Nesta manhã o Espírito Santo está mandando você sair daqui correndo, sair daqui alegre, sair daqui profetizando, porque não é o seu sonho, é o sonho de Deus, não é a sua vontade, é a vontade de Deus, e Deus tem o melhor. Se Deus não quer que você vá para a Bitínia nem para a Ásia, é porque Ele tem bênção maior para você na Macedônia. Querido Deus e eterno Pai, eu vim de Alagoas trazer a tua palavra para os teus servos aqui em Pernambuco. E eu peço que o Espírito Santo, Senhor, interprete a mensagem no coração de cada um dos teus obreiros. Que esta palavra contribua para mudar a vida de alguém, para mudar o pensamento de alguém. Que alguém que estava triste e abatido saia daqui correndo, porque as bênçãos do Senhor vão acompanhá-lo. Pai, obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos amados.